Olá! Será que existe no Brasil o crime de porte ilegal de arma branca? Essa foi uma das dúvidas que surgiram dentre os seguidores do canal e será justamente o tema do vídeo de hoje. Para responder essa pergunta, a primeira questão a ser estabelecida é o que é arma branca. Já li algumas manifestações, inclusive textos com uma conotação mais jornalística, afirmando que não existe o crime de porte ilegal de arma branca, uma vez que não existe um conceito de arma branca. E isso não é absolutamente verdadeiro, muito pelo contrário. O conceito legal, jurídico de arma branca existe sim no ordenamento jurídico brasileiro. Ele está estabelecido no decreto 3665 de 2000, que é o decreto que aprova o regulamento para fiscalização de produtos controlados, o R105, e esse decreto, em seu artigo 3º, inciso 11, estabelece clara e objetivamente o que é arma branca, dispondo que arma branca é o artefato cortante ou perfurante, normalmente constituído por peça em lâmina ou oblonga. Ou seja, há aí no conceito legal já uma identificação expressa, bastante objetiva, do que se pode tomar como arma branca. E esse conceito é muito importante porque todos aqueles objetos que não se enquadrarem nessa conceituação imediatamente serão logo dela excluídos, ou seja, não poderão ser tomados como armas brancas. Então o conceito existe sim. Mas será que é proibido ter consigo uma arma branca, como a faca, canivete, facão ou similares? A controvérsia se estabelece em razão do que dispõe a Lei das Contravenções Penais, que é a Lei 3688 de 1941, que em uma de suas disposições, especificamente em seu artigo 19, assim dispõe: trazer consigo arma fora de casa ou dependência desta, sem licença da autoridade, pena prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa de R$200 mil a 3 contos de réis ou ambas cumulativamente. A controvérsia sobre esse dispositivo diz respeito ao que ele efetivamente buscava regulamentar. E, efetivamente, essa disposição da Lei das Contravenções Penais não é voltada primordialmente às armas brancas. Essa disposição da Lei das Contravenções Penais abrangia qualquer tipo de arma, sobretudo as armas de fogo. É importante ter em mente que até 1997, com a promulgação da Lei 9437, a mesma lei que criou o Sinarme, ter consigo portar uma arma sem autorização legal não era crime. A proibição que era prevista para essa conduta era rigorosamente essa que está lá prevista na Lei das Contravenções Penais. Ou seja, portar arma de fogo sem autorização era uma mera contravenção penal. E era a isso que a Lei 3688 de 1941 se referia primordialmente. Tratava de um modo geral de todo o tipo de arma, mas com foco principal nas armas de fogo. Com a edição da Lei 9437, em 1997, este dispositivo ficou um pouco esvaziado, porque o crime de porte ilegal de arma foi então instituído. E essa conduta de ter uma arma consigo sem autorização legal deixou de ser uma mera contravenção e passou a ser efetivamente um crime, um delito expressamente tipificado. Mas então por que esse artigo 19 não pode ser entendido como revogado? Justamente porque ainda, pelo menos do ponto de vista teórico, existe a possibilidade do porte de arma branca. Subsiste a eficácia desse dispositivo, agora não mais quanto às armas de fogo, mas quanto às armas brancas que estão lá definidas no
105. Por isso, esse dispositivo ainda é considerado vigente. A questão que surge a partir de então diz respeito à aplicação prática desse dispositivo. Por quê? O Decreto-Lei 3688, em seu artigo 19, estabelece claramente a proibição de trazer consigo arma sem licença da autoridade. E acontece que, em relação às armas brancas, simplesmente não existe um procedimento jurídico administrativo para conceder essa licença a quem quer que seja. Isto é, não existe uma forma de um cidadão obter essa licença para portar uma arma branca. Consequentemente, do ponto de vista técnico da interpretação da norma penal, deveria prevalecer o entendimento de que essa norma se traduz em uma norma penal em branco, porque lhe falta uma regulamentação. Afinal, se não é possível ao cidadão conseguir a licença para portar uma arma branca, não há como ser esse cidadão punido justamente por não ter essa licença. No entanto, e aqui cabe uma ressalva importantíssima, não é esse o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça. O STJ, em relação ao artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, tem uma interpretação que verdadeiramente fatia esse dispositivo para firmar uma compreensão de que essa expressão do comando normativo sem licença da autoridade simplesmente não se aplica às armas brancas. Era uma disposição que tinha referência às armas de fogo, mas que não se aplica às armas brancas. E com isso, o STJ entende que esse dispositivo da Lei das Contravenções Penais é não só vigente, como também aplicável e de acordo com as circunstâncias em que o indivíduo seja flagrado ou se tenha notícia de que ele estava portando uma arma branca, o STJ aplica as punições previstas para essa conduta de acordo com a Lei das Contravenções Penais. É um posicionamento que não é unânime, ele é majoritário no STJ, mas existe e vem sim sendo aplicado. Tecnicamente, muito contestável, porque equivale a fazer uma interpretação seletiva de um dispositivo penal em prejuízo do cidadão, do agente que vai poder incidir naquela conduta, porque simplesmente tira dele uma condicionante expressa que ali estava prevista no dispositivo penal, que é o sem licença da autoridade. Uma interpretação que é verdadeiramente atécnica, mas é a interpretação prevalente no STJ. O STJ leva muito em consideração as circunstâncias do caso, para saber se aquela arma branca de fato estava sendo portada como arma ou como outro instrumento, porque as armas brancas são conceitualmente, em âmbito de direito penal, armas impróprias, já que se destinam também a outras tantas atividades, um facão, uma faca, uma chave de fenda, um machado, todos eles têm aplicações próprias que não a utilização como arma. Então o STJ leva em consideração essas circunstâncias, mas, repito, vem sim aplicando o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais para o porte de arma branca. Não concordo, mas é o entendimento que vige naquele Tribunal Superior. Algumas outras questões que precisam também ser registradas a respeito desse assunto são relativas a essas novas legislações municipais a respeito do porte de arma branca, uma vez que diversos municípios, diante da escalada da violência criminal, vêm buscando adotar essa proibição, uma medida absolutamente pueril, midiática e que não tem nenhum efeito prático, tal como o Estatuto do Desarmamento, que não produziu nenhum efeito para os criminosos, mas é uma legislação que vem sim sendo adotada em alguns municípios e essa legislação, por vezes, proíbe o porte de arma branca. Essa proibição é fundamental que se tenha em mente, não tem natureza penal, é uma
proibição administrativa, que no máximo pode sujeitar o indivíduo a uma multa e a apreensão dessa arma branca. Ainda assim, é outra área em que há muita contestação a respeito dessas leis, porque não se tem nitidamente delineada a possibilidade de um município legislar sobre essa matéria. É fato que o município não pode legislar sobre matéria penal e justamente por isso nenhuma dessas leis tem qualquer reflexo penal, criminal. Não existe nenhum crime por infringir uma dessas legislações municipais. Mas, ainda assim, no campo administrativo é igualmente contestável a possibilidade dos municípios legislarem sobre esse tema. Mas existem essas leis. E o outro fator que deve ser, por fim, considerado é uma ideia que se vem firmando há bastante tempo relativa ao tamanho de uma lâmina, por exemplo, de uma faca, de um objeto que vai ser considerado como arma branca. Muitos falam que até 14 centímetros não tem problema, outros até 10 centímetros, mas o fato é que não existe essa regulamentação. Não há nenhuma norma estabelecendo vinculação entre o tamanho de uma lâmina e a sua caracterização ou não como arma branca. Como nós vimos lá no decreto 3665, o conceito é abrangente. Algumas legislações municipais, essas que vêm proibindo o porte de arma branca em locais públicos, usam a referência do tamanho das lâminas, mas são essas legislações municipais, não é a legislação penal, não tem nenhum reflexo na legislação criminal. O tamanho da lâmina pode ser considerado, sim, nos julgamentos concretos. O próprio STJ, quando aplica a lei das contravenções penais para punir o porte de arma branca, leva em consideração, dentre as circunstâncias do fato, o tamanho da lâmina, a fim de aferir se ali havia efetivamente uma potencialidade lesiva do agente ou não, mas é apenas no âmbito do julgamento em concreto. Genericamente, não há regulamentação que leve em consideração o tamanho das lâminas. Desse modo, o que nós temos de concreto em relação ao porte de arma branca é que, sem dúvida, sem controvérsia, não há crime no porte de arma branca, mas há a possibilidade, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, da caracterização do porte ilegal de armas brancas como contravenção penal. Repito, muito contestável, mas é o entendimento que hoje está vigente. Muito obrigado por sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe registrado aqui o seu like, compartilhe. E se você tem alguma opinião sobre o trabalho que é aqui feito, principalmente alguma sugestão de tema para que seja aqui abordado, deixe registrado aqui nos comentários ou nos envie pelo e-mail canal@cepedes.org. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.